Como morreram os 12 apóstolos de Cristo. Suas mortes glorificaram a Deus. Tópico 1. Você já parou para pensar em como os apóstolos, aqueles que caminharam lado a lado com Jesus, viveram seus últimos momentos aqui na Terra? Muitos de nós conhecemos as grandes histórias de fé e transformação que cada um deles protagonizou, mas o fim de suas vidas físicas, muitas vezes, permanece um mistério para muitos. Hoje, vamos juntos explorar como os 12 apóstolos de Cristo morreram. E mais importante ainda, como suas mortes glorificaram a Deus de maneira extraordinária. Jesus escolheu 12 homens simples, mas com corações que, quando transformados, iriam impactar o mundo. Esses apóstolos se tornaram instrumentos poderosos nas mãos de Deus, levando a mensagem do Evangelho até os confins da terra. No entanto, essa missão não foi sem grandes sacrifícios. Todos eles, com exceção de um, enfrentaram martírios dolorosos. Mas esses finais trágicos, à primeira vista, têm um significado espiritual profundo. Ao morrerem, eles reafirmaram o compromisso inabalável que tinham com a mensagem de Cristo. Eles glorificaram a Deus, não apenas com suas vidas, mas também com suas mortes. Jesus, ao longo de seu ministério, já havia alertado sobre o preço que os seus seguidores pagariam por seguirem seus passos. Em Mateus capítulo 10, versículos 16 a 18, Jesus diz: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Essa advertência se cumpriu fielmente na vida de cada apóstolo. E hoje nós veremos como. Vamos começar com Pedro, o líder entre os 12, aquele que foi chamado para apacentar as ovelhas do Mestre. Pedro foi crucificado em Roma, mas com um pedido singular. Ele, em sua humildade, não se achava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Por isso, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse ato de humildade extrema revela um coração completamente submisso à vontade de Deus, até o fim. Podemos imaginar que, naquele momento, Pedro não estava apenas lembrando das palavras que Jesus proferiu a ele após a ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas, João capítulo 21, versículos 15 a 17. Mas também da profecia que o próprio Cristo fez sobre o seu martírio. Em João capítulo 21, versículos 18 e 19, Jesus afirmou: em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E o texto conclui: isto disse, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. A morte de Pedro glorificou a Deus, não apenas por sua coragem, mas por sua completa submissão ao Senhor até o último suspiro. Tiago, o filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele morreu por ordem de Herodes Agripa, sendo decapitado em Jerusalém por volta do ano 44. A Bíblia relata essa morte em Atos capítulo 12, versículo 2, mencionando que mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Mas o que é ainda mais impressionante é que, segundo relatos de historiadores como Eusébio de Cesareia, o carrasco de Tiago, ao vê-lo enfrentar a morte com tanta convicção e fé, converteu-se ao cristianismo e foi martirizado ao lado dele. Imagine o poder do testemunho de Tiago naquele momento. Mesmo diante da espada, sua fé inabalável trouxe uma pessoa ao reino de Deus. Essa é a essência do Evangelho: levar a salvação até o último instante, até mesmo aqueles que nos perseguem.
André, irmão de Pedro, também sofreu uma morte semelhante. Ele foi crucificado numa cruz em forma de X em Patras, na Grécia. Disse que ele, ao ser levado para a execução, saudou a cruz com as seguintes palavras: "Eu já desejava e esperava esta hora bem-aventurada." A cruz foi consagrada pelo corpo de Cristo pendurado nela. André viu sua crucificação não como um momento de desespero, mas como uma oportunidade de seguir os passos de seu Senhor. Isso revela uma espiritualidade profunda, onde a morte não era mais um inimigo, mas sim uma passagem para a glória com Deus. O apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8: "Preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor." E foi exatamente isso que André vivenciou ao entregar sua vida na cruz, glorificando a Deus até o fim. Agora que já conhecemos os martírios de Pedro, Tiago e André, podemos perceber que cada um deles aceitou a morte não como um fim trágico, mas como a consumação de suas vidas dedicadas ao Evangelho. Eles sabiam que, ao partirem desta vida, estariam cumprindo a vontade de Deus. Isso nos faz refletir: será que nós, em nossa caminhada cristã, estamos dispostos a glorificar a Deus não apenas em nossas vitórias, mas também em nossas perdas e em momentos difíceis? Se você está gostando deste vídeo até aqui, inscreva-se no nosso canal Reflexões Bíblicas, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que também precisam se inspirar com esses testemunhos poderosos. Essa é a primeira parte da nossa jornada sobre como os apóstolos de Cristo morreram. No próximo tópico, veremos as histórias de mais 3 apóstolos que, assim como os anteriores, também glorificaram a Deus através de suas mortes heróicas. Tópico 2. Após conhecermos as histórias de Pedro, Tiago e André, agora voltamos nossa atenção para 3 outros apóstolos: João, Filipe e Bartolomeu. Cada um deles teve um fim diferente, mas todos compartilharam a mesma dedicação absoluta ao reino de Deus, enfrentando a morte sem abandonar sua fé. Comecemos com João, o apóstolo amado. Diferente dos outros, João não morreu como mártir. Ele viveu até uma idade avançada e é o autor do Evangelho de João, das 3 cartas de João e do livro do Apocalipse. Segundo a tradição, ele foi o único apóstolo a morrer de causas naturais, provavelmente em Éfeso, no final do 1º século. No entanto, João não foi poupado do sofrimento. Antes de sua morte, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde teve as visões descritas no Apocalipse. Segundo relatos antigos, antes de ser exilado, João foi levado a Roma, onde teria sido jogado em uma caldeira de óleo fervente. Milagrosamente, ele saiu ileso. Sua sobrevivência não diminui seu testemunho, mas, ao contrário, mostra que Deus ainda tinha um propósito para ele. João, mesmo sem o martírio, glorificou a Deus com sua vida, pregando o Evangelho até o fim. Ele viveu plenamente as palavras de Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora vamos a Filipe. Esse apóstolo teve uma jornada missionária impressionante. Segundo tradições antigas, Filipe pregou em várias regiões, incluindo a Grécia e a Síria. Ele morreu crucificado em Hierápolis, na Frígia, uma região da atual Turquia. Algumas fontes indicam que ele teria sido preso e, em seguida, crucificado de cabeça para baixo, tal como Pedro. O mais impressionante sobre Filipe é que, durante seu martírio, ele continuou a pregar. Segundo relatos, enquanto estava pendurado na cruz, ele usava suas últimas palavras para ensinar sobre o reino de Deus. Essa coragem e dedicação até o último momento são um exemplo para todos nós.
Ele nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, nossa missão de proclamar a verdade do Evangelho não deve parar. A cruz, para Filipe, foi o púlpito de sua última pregação. O exemplo dele desafia nossa própria disposição em compartilhar o Evangelho, especialmente em momentos difíceis. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi outro apóstolo que selou seu testemunho com sangue. Ele é lembrado por seu encontro com Jesus, quando Filipe o apresentou ao Mestre em João capítulo 1, versículos 45 a 49. Quando Bartolomeu se aproximou, Jesus disse: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Isso demonstra que ele era um homem sincero e honesto de coração. Após a ascensão de Cristo, Bartolomeu pregou o Evangelho em várias partes do mundo, incluindo a Índia e a Armênia. Foi na Armênia que ele encontrou um fim terrível. De acordo com a tradição, Bartolomeu foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado por sua fé. Sua morte brutal destaca a crueldade das perseguições enfrentadas pelos apóstolos, mas também mostra sua fidelidade inabalável. Ele preferiu enfrentar uma morte dolorosa a renunciar a Cristo. O martírio de Bartolomeu nos faz refletir sobre o quão longe estamos dispostos a ir por causa de nossa fé. Hoje, em muitos lugares, somos livres para professar nossa crença, mas nem sempre foi assim. A história de Bartolomeu nos desafia a questionar o quanto estamos dispostos a sacrificar para permanecer fiéis ao Senhor. Será que suportaríamos as provações que ele enfrentou sem negar nossa fé? Esses três apóstolos, João, Filipe e Bartolomeu, nos ensinam que a fidelidade a Cristo vai além das circunstâncias. Seja sobrevivendo a perseguições ou enfrentando o martírio, o importante é que cada um deles glorificou a Deus em sua própria jornada. Para João, isso significou perseverar até o fim de sua vida longa, cumprindo a missão que Deus lhe deu. Para Filipe e Bartolomeu, isso significou pregar até seus últimos suspiros, mesmo que o custo fosse a própria vida. Olhando para as vidas desses homens, somos chamados a refletir sobre nossa própria caminhada. Em uma cultura que frequentemente coloca o conforto e a segurança como prioridades, o exemplo dos apóstolos nos desafia a considerar o preço que estamos dispostos a pagar pelo Evangelho. Será que estamos prontos para enfrentar as dificuldades e desafios que surgem ao seguir a Cristo, assim como eles fizeram? É fácil falar sobre fé em tempos de paz, mas o verdadeiro teste vem em tempos de provação. João, Filipe e Bartolomeu nos mostram que o Evangelho é digno de todo sacrifício. Eles acreditavam nisso com todo o seu ser, e é por isso que suas histórias continuam a nos inspirar até hoje. Se essas histórias de fé estão impactando você, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Escreva nos comentários: "Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus." João capítulo 17, versículo 17. No próximo tópico, veremos como outros apóstolos, como Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, também enfrentaram a morte por causa de sua fé, glorificando a Deus até o fim. Tópico 3. Após conhecermos a história de João, Filipe e Bartolomeu, seguimos agora para Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu. Esses três apóstolos, assim como os demais, enfrentaram perseguições e dificuldades em suas jornadas, mas não abandonaram sua fé, nem mesmo diante da morte. Começamos com Mateus, o ex-cobrador de impostos que se tornou apóstolo e evangelista. Antes de seguir a Jesus, Mateus, também chamado de Levi, trabalhava como coletor de impostos para os romanos, uma profissão desprezada pelos judeus de sua época. Mas,
Ao ouvir o chamado de Jesus, ele prontamente deixou sua vida antiga para trás e começou a seguir o Mestre. Mateus é o autor do primeiro evangelho, que leva seu nome, e seu relato sobre a vida de Cristo tem sido uma fonte inestimável de ensinamentos para a Igreja ao longo dos séculos. Depois da ressurreição de Jesus, Mateus pregou o evangelho em várias partes do mundo, incluindo regiões da África e Ásia. De acordo com a tradição, ele foi martirizado na Etiópia. Algumas fontes dizem que ele foi morto por uma espada enquanto pregava o evangelho. Mateus nos lembra que Deus pode transformar qualquer pessoa, mesmo alguém com uma vida que era considerada imoral e corrupta aos olhos da sociedade, em um instrumento poderoso para seu reino. Ele também nos ensina sobre a obediência imediata ao chamado de Cristo, uma resposta que o levou não apenas a uma vida de serviço, mas também à morte por sua fé. Tomé, muitas vezes lembrado por sua dúvida após a ressurreição de Cristo, teve uma vida marcada pela coragem e compromisso. Conhecido como Tomé o Dídimo, ele é famoso pelo episódio em que duvidou da ressurreição de Jesus, insistindo que só acreditaria se pudesse ver e tocar nas feridas do Mestre. João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Esse episódio lhe rendeu o título de Tomé o Incrédulo, mas sua história não termina aí. Após a ressurreição, Tomé teve um papel fundamental na disseminação do Evangelho. Ele viajou para lugares distantes, como a Índia, onde fundou uma das primeiras comunidades cristãs, conhecida até hoje como a Igreja Mar Thoma. Segundo a tradição, Tomé foi martirizado em Meliapor, na Índia, sendo transpassado por lanças enquanto pregava o Evangelho. Sua coragem final contrasta fortemente com a dúvida inicial, mostrando que, mesmo aqueles que enfrentam momentos de incerteza, podem ser usados poderosamente por Deus. Tomé nos ensina que a dúvida, quando confrontada e resolvida, pode levar a uma fé mais forte e inabalável. Por último, temos Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor, para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Alfeu, é um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas isso não diminui sua importância ou a profundidade de sua fé. Ele estava presente no grupo dos 12 e participou da missão de Cristo, seguindo o Mestre até a ascensão. Depois de Jesus, Tiago pregou o Evangelho em várias regiões, incluindo o Egito, onde, de acordo com a tradição, ele foi crucificado por sua fé. Embora não tenhamos muitos detalhes sobre sua vida nos Evangelhos, a morte de Tiago, filho de Alfeu, nos ensina uma lição importante. Mesmo sem ser uma figura central nas narrativas bíblicas, ele foi fiel até o fim. Isso nos lembra que, aos olhos de Deus, não é a notoriedade que importa, mas sim a fidelidade. Tiago pode não ter sido tão mencionado quanto Pedro ou João, mas ele cumpriu sua missão até o último suspiro, e isso é o que realmente conta no reino de Deus. Esses três apóstolos, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, nos mostram que a fé em Cristo exige não apenas coragem, mas também uma disposição para seguir o chamado de Deus, independentemente das consequências. Cada um deles enfrentou o martírio de maneira diferente, mas todos permaneceram firmes, glorificando a Deus até o fim. A história de Mateus nos desafia a considerar até que ponto estamos dispostos a deixar para trás nossas antigas vidas para seguir a Jesus. Será que, como ele, estaríamos dispostos a abandonar tudo o que temos, nossas carreiras e até mesmo nossa reputação, para atender ao chamado de Cristo? Mateus fez essa escolha e encontrou em sua nova vida um propósito eterno, mesmo que isso lhe tenha custado a vida terrena.
Tomé nos ensina que, mesmo aqueles que lutam com dúvidas e incertezas, podem ser poderosamente usados por Deus. Sua coragem em levar o Evangelho para regiões tão distantes quanto a Índia é um testemunho de como Deus pode transformar nossas fraquezas em força. Sua morte como mártir nos desafia a enfrentar nossas próprias incertezas com fé, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, nos guiando em nossa caminhada. Por fim, Tiago, filho de Alfeu, nos lembra que não é necessário ser uma figura de destaque para glorificar a Deus. Sua fidelidade, mesmo sendo um dos apóstolos menos mencionados, nos ensina que o que importa no reino de Deus é a perseverança e a obediência. Ele cumpriu seu chamado, pregou o Evangelho e entregou sua vida em nome de Cristo. A pergunta que fica para nós é: estamos prontos para seguir o exemplo desses apóstolos? Será que temos a disposição de enfrentar o que for necessário, sabendo que glorificar a Deus é o maior propósito de nossas vidas? Se você está se sentindo inspirado por essas histórias de fé, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas e deixe nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Compartilhe este vídeo para que outros também possam conhecer essas poderosas histórias. No próximo tópico, falaremos sobre Simão, Judas Tadeu e Matias, e veremos como suas mortes também glorificaram o nome de Deus. Tópico 4. Agora, seguimos para 3 apóstolos cujas vidas e mortes também glorificaram a Deus de maneira extraordinária: Simão, Judas Tadeu e Matias. Suas histórias mostram como a fé e o compromisso inabalável com o Evangelho os conduziram até o martírio. Começamos com Simão, chamado de Simão, o Zelote. O título Zelote pode sugerir que ele era parte de um movimento político-religioso que buscava a libertação de Israel do domínio romano. Isso mostra como Simão, antes de conhecer Jesus, possuía uma mentalidade revolucionária, uma forte motivação por justiça. Entretanto, ao ser transformado pelo Evangelho, ele trocou a busca por uma libertação política por uma causa muito maior: o reino de Deus. Depois da ascensão de Cristo, Simão pregou o Evangelho em diversas regiões, incluindo o norte da África e a Pérsia. De acordo com as tradições, ele foi martirizado por serramento em alguma região da Pérsia por causa de sua fé. Esse fim brutal não diminui a glória de sua vida, mas, ao contrário, reforça o quanto ele estava disposto a entregar tudo por Cristo. A história de Simão nos lembra que o Evangelho nos transforma de dentro para fora e nos chama para uma missão que vai além dos nossos interesses terrenos. Assim como ele, devemos estar dispostos a viver e morrer pela causa de Cristo, deixando para trás qualquer agenda pessoal. Outro apóstolo com uma história inspiradora é Judas Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago. Ele é mencionado no Evangelho de João durante a última ceia, quando faz uma pergunta importante a Jesus: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? João capítulo 14, versículo 22. Essa pergunta revela o desejo de Judas Tadeu em ver a glória de Deus sendo manifestada a todos. Ele ansiava por uma manifestação global do poder de Cristo, algo que posteriormente se concretizaria através da pregação do Evangelho a todas as nações. Após a ascensão de Jesus, Judas Tadeu foi pregar o Evangelho na Mesopotâmia e na Pérsia. Foi lá que ele enfrentou o martírio. Segundo relatos antigos, Judas Tadeu foi morto a golpes de porrete, ou possivelmente um machado, como consequência de sua pregação da fé cristã. Esse apóstolo, muitas vezes visto como um dos menos mencionados nos evangelhos, teve um impacto tremendo no avanço da fé.
Sua morte nos ensina que, para Deus, não importa o tamanho do nosso ministério ou nossa visibilidade. O que importa é nossa fidelidade e disposição em obedecer ao chamado até as últimas consequências. Por fim, temos Matias, o apóstolo que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes após a traição deste. A escolha de Matias está registrada em Atos capítulo 1, versículos 23 a 26. Os discípulos lançaram sortes entre dois homens, e Matias foi o escolhido. Embora a Bíblia não traga muitos detalhes sobre sua vida após a escolha, a tradição nos diz que ele pregou o Evangelho em várias regiões, inclusive na Judéia e na Etiópia. Matias também encontrou a morte por causa de sua fé. Relatos indicam que ele foi martirizado em Colchis, na atual Geórgia, sendo apedrejado e depois decapitado. Sua história é um lembrete poderoso de que todos os seguidores de Cristo, mesmo aqueles que entram na missão mais tarde, como ele, são igualmente chamados a cumprir o propósito de Deus. Ele, que substituiu o traidor, viveu com fidelidade até o fim, honrando o chamado ao qual foi designado. A história desses três apóstolos, Simão, Judas Tadeu e Matias, nos ensina lições profundas sobre a entrega total ao Evangelho. Em cada um deles vemos homens que, antes de conhecerem Jesus, tinham suas próprias prioridades e interesses, mas que, ao serem transformados pela mensagem do reino, deixaram tudo para trás para seguir o Mestre. Eles sabiam que o preço do discipulado era alto, mas estavam dispostos a pagá-lo. Isso nos leva a uma reflexão sobre nossas próprias vidas. Assim como eles, somos chamados a abandonar nossas ambições pessoais para abraçar a missão de Cristo. Será que estamos prontos para entregar tudo ao Senhor, mesmo que isso nos custe caro? Vivemos em uma era de conforto, onde muitas vezes somos tentados a suavizar os desafios do Evangelho. Mas a história dos apóstolos nos desafia a reconsiderar nosso compromisso. Estamos prontos para glorificar a Deus com nossas vidas, assim como eles fizeram com suas mortes. A fé que os apóstolos demonstraram não foi uma fé superficial. Eles entenderam que seguir a Cristo não era apenas uma questão de crença, mas de ação. Eles viveram o que pregavam, até o ponto de derramar seu sangue por Cristo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 38, lemos sobre os heróis da fé. O mundo não era digno deles. E de fato, o mundo não foi digno desses homens que viveram com tamanha intensidade para Deus. Assim como Simão, Judas Tadeu e Matias, somos chamados a uma vida de completa rendição. A pergunta que fica é: estamos dispostos a seguir o exemplo deles? Que possamos viver uma fé que não apenas fale de Cristo, mas que também mostre ao mundo o quanto estamos dispostos a sacrificar por Ele. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. E no próximo tópico, vamos discutir Judas Iscariotes e as lições que sua traição nos ensina. Tópico 5. Agora, chegamos ao último dos apóstolos, Judas Iscariotes. Sua história, embora trágica, é uma das mais significativas no Evangelho. Ele é lembrado como o apóstolo que traiu Jesus, trocando a fidelidade por 30 moedas de prata. A trajetória de Judas nos oferece uma lição profunda sobre as escolhas que fazemos e as consequências de ceder ao pecado. Judas Iscariotes foi um dos 12 escolhidos por Jesus para acompanhá-lo em seu ministério. Ele era o tesoureiro do grupo e, aparentemente, tinha a confiança dos outros apóstolos. No entanto, em João capítulo 12, versículo 6,
é revelado que Judas era ladrão e roubava do dinheiro que administrava. Sua queda começou com pequenos atos de desonestidade que, com o tempo, se transformaram em um desejo irreversível de trair Jesus. Judas foi corrompido por um coração voltado para a ganância, e sua história é um alerta para todos nós sobre os perigos de permitir que o pecado permaneça em nossas vidas. A traição de Judas está registrada em Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16, onde ele negocia a entrega de Jesus com os líderes religiosos. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: "Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei?" E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Esse ato marcou o início do sofrimento de Cristo e sua caminhada rumo à crucificação. As 30 moedas de prata, valor de um escravo, mostram o desprezo que Judas tinha por aquele que o havia escolhido e amado. O mais triste na história de Judas é que ele esteve fisicamente próximo de Jesus durante todo o ministério de Cristo. Ele viu milagres, ouviu ensinamentos transformadores e teve inúmeras oportunidades de arrependimento. Mesmo assim, Judas optou por trair o Salvador. Isso nos lembra que é possível estar perto de Jesus em termos de religião ou ritual, mas estar longe dele no coração. Judas teve todas as oportunidades para se voltar a Deus, mas infelizmente preferiu seguir seu próprio caminho. Depois de trair Jesus, Judas foi tomado pelo remorso. Em Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5, lemos sobre o fim trágico de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: "Pequei, traindo sangue inocente." Eles, porém, responderam: "Que nos importa? Isso é contigo." Então, Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Apesar de seu remorso, Judas não experimentou o verdadeiro arrependimento. Ele devolveu o dinheiro, mas não buscou o perdão de Deus. A diferença entre o remorso de Judas e o arrependimento de Pedro, que também falhou ao negar Jesus, é notável. Pedro chorou amargamente após sua negação e foi restaurado por Cristo. Judas, por outro lado, caiu em desespero e escolheu tirar sua própria vida. A história de Judas nos ensina que o arrependimento genuíno é aquele que nos leva de volta a Deus, em busca de restauração e perdão. A traição de Judas também cumpre uma profecia do Antigo Testamento, encontrada em Zacarias, capítulo 11, versículos 12 e 13, onde 30 moedas de prata são mencionadas como o valor do servo traído. Judas foi um agente nesse plano, mas sua escolha foi voluntária. Ele não foi forçado a trair Jesus. Isso nos mostra que Deus, em sua soberania, pode até mesmo usar nossas escolhas erradas para cumprir seus propósitos, mas ainda assim somos responsáveis por nossas ações. Por que Judas fez isso? Muitas teorias foram sugeridas ao longo dos séculos. Alguns acreditam que ele esperava que Jesus fosse um líder militar que libertaria Israel do domínio romano. Quando percebeu que o reino de Jesus era espiritual e não político, Judas pode ter se sentido decepcionado. Outros acreditam que foi pura ganância. Seja qual for o motivo exato, o que fica claro é que Judas escolheu o caminho do pecado e da morte. Judas Iscariotes é um exemplo claro de como o amor ao dinheiro e ao poder pode destruir uma vida. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo escreve: "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores." Judas permitiu que a cobiça crescesse em seu coração até o ponto de não conseguir mais voltar atrás. Sua história
É um lembrete de que as escolhas que fazemos todos os dias têm consequências eternas. Podemos escolher seguir a Jesus com fidelidade, como os outros apóstolos, ou podemos, como Judas, permitir que o pecado nos afaste de Deus. Judas não começou como traidor, mas foi lentamente corrompido por suas escolhas. E isso é um alerta para todos nós. O pecado nunca aparece de forma abrupta. Ele se infiltra de maneira sutil e, quando percebemos, pode já ter dominado nosso coração. A história de Judas também nos mostra que não há pecado que Deus não possa perdoar, desde que haja arrependimento genuíno. Se Judas tivesse se voltado para Cristo em busca de perdão, teria encontrado graça, como Pedro encontrou. No entanto, ele escolheu o desespero ao invés da esperança. Que possamos aprender com o erro de Judas e sempre nos voltar para Deus, independentemente das falhas que cometemos. A vida de Judas Iscariotes nos deixa com uma questão importante. Estamos permitindo que algo nos afaste de Deus? Talvez não seja dinheiro, como foi para Judas, mas poderia ser outro pecado sutil que está crescendo em nosso coração. A boa notícia é que, ao contrário de Judas, nós temos a oportunidade de nos arrepender, de buscar a graça de Deus e de sermos restaurados por sua infinita misericórdia. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Não se esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. No próximo e último tópico, vamos recapitular o que aprendemos sobre os apóstolos e refletir sobre como suas vidas e mortes glorificaram a Deus. Tópico 6. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas vidas dos apóstolos. Ao longo deste vídeo, exploramos como esses 12 homens, chamados por Jesus, viveram, pregaram o Evangelho e morreram glorificando a Deus. Suas mortes não foram em vão, mas selaram com sangue o compromisso que tinham com Cristo. Esses apóstolos transformaram o mundo, lançando as bases do cristianismo que impactam nossas vidas até hoje. Primeiro, recapitulamos a vida de Pedro, aquele que foi o líder do grupo. Ele negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado e, mais tarde, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Sua morte nos ensinou sobre humildade e submissão total à vontade de Deus. Pedro, que teve momentos de fraqueza, terminou sua vida com coragem, glorificando a Deus com o sacrifício supremo. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi decapitado em Jerusalém, sob as ordens de Herodes Agripa. Sua morte serviu de testemunho para aqueles ao seu redor, até mesmo para seu carrasco, que, impressionado pela fé de Tiago, converteu-se e morreu junto com ele. Tiago nos ensina que a fé pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos, mesmo nos momentos mais sombrios. André, o irmão de Pedro, também foi crucificado, mas em uma cruz em forma de X. Ele, assim como seu irmão, não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Ao ver sua cruz, ele a saudou, dizendo que esperava aquele momento. André nos mostra que o verdadeiro seguidor de Cristo abraça o sofrimento com alegria, sabendo que há uma glória futura. João, o apóstolo amado, foi o único a morrer de causas naturais, mas não sem sofrimento. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Sua vida longa nos ensina que, mesmo sem o martírio, uma vida dedicada a Deus glorifica o Senhor. João não precisou de uma morte violenta para testemunhar sua fidelidade. Sua própria vida, cheia de serviço e dedicação, foi o testemunho. Filipe e Bartolomeu, que pregaram o Evangelho em regiões difíceis, também enfrentaram martírios dolorosos. Filipe foi crucificado em Hierápolis e continuou pregando até seus últimos momentos.
Bartolomeu foi esfolado vivo e decapitado, mas permaneceu fiel até o fim. Suas mortes nos ensinam que, independentemente da dor e sofrimento, a fé em Cristo é mais valiosa do que a própria vida. Mateus, o ex-cobrador de impostos transformado em evangelista, pregou na Etiópia e foi morto à espada. Sua história de transformação nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Ele deixou sua antiga vida para trás e nunca olhou para trás, seguindo Cristo até o último momento. Tomé, que começou com dúvidas, terminou com coragem. Ele levou o evangelho à Índia, onde foi martirizado por soldados. Sua história nos ensina que a dúvida não é o fim da fé, mas pode ser o começo de um relacionamento ainda mais profundo com Deus. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor, foi menos mencionado nos evangelhos, mas teve uma vida de fé perseverante. Ele foi martirizado no Egito, onde foi crucificado por sua pregação. Sua vida nos mostra que, mesmo sem grande notoriedade, a fidelidade a Deus é o que realmente importa. Simão, o Zelote, outro apóstolo, foi martirizado, provavelmente na Pérsia. Sua morte também foi brutal, sendo cerrado ao meio, mas sua vida é um testemunho do poder transformador do Evangelho. De um zelote revolucionário, ele se tornou um apóstolo de paz e amor. Judas Tadeu, que pregou na Mesopotâmia e na Pérsia, foi morto a golpes de porrete ou machado. Ele, que era preocupado com o propósito de Deus de se revelar ao mundo, cumpriu esse chamado até o fim. Sua morte nos lembra que, mesmo quando não entendemos todos os caminhos de Deus, nossa fidelidade é essencial. Matias, que substituiu Judas Iscariotes, também entregou sua vida por Cristo, sendo apedrejado e depois decapitado na Geórgia. Embora ele tenha entrado na missão apostólica mais tarde, cumpriu seu chamado com a mesma fidelidade dos outros, nos ensinando que não importa quando começamos, mas sim como terminamos nossa corrida. Por fim, refletimos sobre Judas Iscariotes. Ele estava ao lado de Jesus, ouviu suas palavras e viu seus milagres, mas escolheu o caminho da traição. Sua história é um alerta sobre o perigo de permitir que o pecado cresça em nosso coração. Judas teve remorso, mas não buscou o arrependimento genuíno, o que o levou a um fim trágico. Ele nos lembra que estar fisicamente próximo de Jesus não é o suficiente. Precisamos estar espiritualmente conectados a Ele. Essas histórias nos trazem lições profundas. Cada um dos apóstolos, exceto Judas Iscariotes, glorificou a Deus em suas vidas e mortes. Eles nos mostram que o chamado para seguir a Cristo exige compromisso total, uma entrega de vida que muitas vezes inclui sofrimento e sacrifício. Mas eles também nos mostram que a glória de Deus é revelada em meio a essas adversidades. Como Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A pergunta que fica para nós é: estamos dispostos a seguir o exemplo dos apóstolos? Estamos prontos para glorificar a Deus em nossas vidas, custe o que custar? O evangelho que eles pregaram mudou o mundo, e esse evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas e deixe seu comentário. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam ser tocadas por essas histórias de fé. Na tela final, você verá 2 vídeos sugeridos para continuar sua jornada de fé. Um explora a ressurreição de Cristo e seu impacto,
E o outro aborda as perseguições sofridas pelos primeiros cristãos. Não perca a oportunidade de aprofundar ainda mais seu conhecimento e fortalecer sua fé. Que a vida e o legado dos apóstolos nos inspirem a viver com fidelidade, coragem e amor, glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Até o próximo vídeo.